Bem, meus irmãos, bom dia. Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos amigos, esse nosso bate-papo fraterno de hoje é motivado por uma conversa que tivemos ontem com um jovem inteligentíssimo, por sinal, na Fraternidade Espírita Morada do Sol, em Casa Amarela. O nome desse jovem é Sérgio e conversávamos sobre a influência da rede social na atividade espírita. E concordamos, eu e Sérgio, que há muita coisa boa, mas há muita coisa triste e lamentável também. Você, meu querido irmão, pode até não querer ter uma página no Facebook ou em qualquer outro site de relacionamento que compõe a chamada rede social na internet. Mas certamente, com isso, iremos concordar, não podemos fechar os olhos à influência dessa forma de relacionamento que cada vez mais tem ocupado a atenção, o interesse e as emoções de grande parcela da humanidade, sobretudo da juventude. A questão que brota de todo esse cenário é o que interessa a nós outros. Interessava a mim e a Sérgio ontem em nossa conversa. A nós que procuramos incorporar a vida e grandeza do olhar espírita. Estamos possivelmente diante de uma circunstância desafiadora e inusitada para o ser humano, já que as redes sociais revelam de forma contundente os desafios e as fragilidades do complexo processo de comunicação entre os seres humanos. É formidável, meus queridos amigos, para a comunicação entre as pessoas e grupos que se interessam pela mesma coisa. E do ponto de vista pessoal, a rede social, através da internet, é melhor do que o rádio, a TV ou o jornal. Mas do ponto de vista da coesão social, é forçoso dizermos, é uma forma de comunicação muito frágil. Porque retomam uma questão social mais antiga, que é a de procurar pessoas, amigos, amor. São um progresso técnico, sem dúvida, mas a comunicação humana não é algo tão simples, porque em algum momento será preciso que as pessoas se encontrem fisicamente. E aí reside toda a grandeza e dificuldade da comunicação para o ser humano. Então temos a solidão interativa. Podemos passar horas, dias na internet e sermos incapazes de ter uma verdadeira relação humana com quem quer que seja. É esse o problema da sociedade individualista de massa. Usamos a internet porque ela traz a liberdade individual. Na internet, todo mundo tem o direito de dar sua opinião, de mandar carapuças e setinhas para os outros, mas emitir uma opinião não significa comunicar-se. Porque se a expressão é uma fase da comunicação, a outra é o retorno por parte de um receptor. E a negociação, que é essa volta, implica na palavra do outro. E isso toma tempo. O que é a democracia na relação humana? Há um fascínio pela rapidez da internet e por sua falta de controle. Mas essa falta de controle é demagógica, meus irmãos. Porque a democracia não é a ausência de leis, mas a existência de leis utilizadas
por todos. Basta observar a gravidade da importância da relação entre as pessoas para notar que o vínculo afetivo iniciado virtualmente quase sempre é desprovido de consistência, de profundidade, mesmo com os exemplos que surgem cada vez mais de casais que se unem depois dos primeiros contatos feitos pela internet. Ainda vale considerar que relações com esse perfil exigirão também um tempo maior de interação. Encantar-se com alguém é o primeiro passo rumo à decisão de mergulhar na relação. Não precisa nem ser um namoro, mas uma amizade por afinidade de ideias. Até quem se encontrou pela rede de computadores vai ter, mais cedo ou mais tarde, que se defrontar com as diferenças individuais, com as necessárias concessões e renúncias que caracterizam o cenário comum a qualquer relação entre duas pessoas que ficam frente a frente em algum momento do encontro afetivo ou amigável, rompendo as distâncias virtuais. Importante ressaltar que a fragilidade da coesão social pela internet revela um pouco do perfil dos relacionamentos humanos em seu contexto global. Quem opta pela superficialidade nas opiniões e na vida pessoal traz essas marcas para as escolhas relacionais. A internet tem a possibilidade de potencializar esse tipo de relação pela facilidade do interlocutor dizer somente o que lhe interessa, sem que necessariamente tenha de ser verdadeiro em suas afirmações. Coisas de um tipo de relação construída à distância, sem a confirmação dos olhos e do toque humano do outro. O capítulo 7 do Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, quando trata da lei de sociedade, destaca a primazia da comunicação na escalada evolutiva do ser humano. Os espíritos confirmam a Kardec que a vida social está na natureza. Para isso foi otorgada ao homem a possibilidade do uso da palavra. Ora, se assim se constitui a estratégia da comunicação entre as pessoas, nada mais natural do que considerarmos que ela se justifica na capacidade da fala e da escuta. Ou seja, há duas habilidades em jogo. Se você quer falar com qualidade, deve aprender a ouvir e a negociar os resultados dessa relação própria no processo da comunicação. E qual seria o modelo perfeito de comunicação que o Espiritismo sugere à humanidade? O mesmo proposto por Jesus, quando implantou a Boa Nova nas raízes profundas da história. A culminância do encontro entre doador e necessitado, entre quem tem para oferecer e quem precisa receber, se revela na presença dele na terra. Emmanuel também defende essa opinião ao afirmar que a maior mensagem descida dos céus à terra para dignificar a vida e iluminar o coração surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo, e do povo que procurava Jesus. Então, meus queridos irmãos, eis a essência da comunicação ideal. Os seres se procurando para suprir as exigências da evolução inevitável e utilizando a palavra e as múltiplas expressões de afeto como ferramentas de impulso para novos degraus da ascensão. Se as redes sociais retratam o momento atual das relações humanas, ótimo, vamos utilizá-la, e nós mesmos utilizamos bastante, mas sempre para divulgar a doutrina e as ideias espíritas. Nada mais justo do que recordar, e aí precisamos ficar muito atentos, a importância da convivência entre as pessoas, como estímulo definitivo
para evitar que os contatos virtuais substituam os reais, que exigem a coragem essencial, não das setinhas, das carapuças, mas de olhar um nos olhos dos outros, sem fingir e sem fugir dos ajustes que a vida impõe, quando está em jogo a reconciliação verdadeira, não virtual. O reencontro, a ressignificação do que é crescer junto com alguém, rumo a novos cenários do relacionamento humano. Portanto, meus queridos irmãos, o espírita usa a internet, não recusa, mas também não abusa dela, caindo na ilusão de que ele encontrou uma forma mimetizada e falsa de enganar e de se relacionar com o ser humano. Então, como diz a música do Chico, olho nos olhos, quero ver o que você faz. É por aí, não apenas olhar para um teclado. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.